Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5. Se você está aberto aí com o seu IBVN News, se você está aberto com o seu estudo, tem esse texto aí já na sua apostilinha, tá bom? Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então nós desejamos que o Senhor acrescente estas palavras ao seu coração, tá bom? Nós estamos vendo essa terceira parte de resolução de conflitos, e eu quero tratar um pouquinho esse texto com vocês. Eu quero entender um pouquinho como esse texto pode me ajudar, pode ajudar a você a resolver os seus conflitos. Ser realmente ferramentas, instrumentos para poder você pensar em como resolver os seus conflitos de uma forma que agrade a Deus. Então eu estou dividindo este estudo em 2 pontos. O primeiro ponto é esse: reconheça a sua parte no conflito. Que aqui no texto é para que nós possamos tirar a nossa trave, né? A palavra de Deus, versículo 3 aí está dizendo: porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. E o Senhor Jesus, ele utiliza aí um exagero. Trave aí realmente é como se fosse traduzido para uma tábua. Ninguém consegue enfiar uma tábua nos olhos, né? Mas essa palavra trave aí realmente é uma grande lasca, é um pedaço de madeira, né? E eu coloquei aqui: num conflito é comum focarmos no que a outra pessoa fez, mas isso não resolve o problema. Quando estamos discutindo com alguém, eu posso usar aqui o exemplo da família. Quando você está discutindo com seu cônjuge, quando você está discutindo com seus filhos, posso utilizar o exemplo do ambiente de trabalho, não é? Há muito desentendimento no ambiente de trabalho, há desentendimento no ambiente escolar, não é? Até na igreja, por vezes, nós passamos também por conflitos. Então não tem como nós fugirmos desse tema. E quando nós estamos tendo que resolver um conflito, é comum a gente focar na outra pessoa. Olha, você está errado. Olha, reveja o seu ponto de vista. Não é bem assim. Quando nós estamos resolvendo o conflito, a gente quer combater, vamos assim dizer. A gente quer colocar o que a outra pessoa está falando de errado, está agindo de uma forma errada. O próprio Senhor Jesus aponta que atacar as falhas de outros não é por onde nossos esforços devem começar. Se numa resolução de conflito eu já começo a mostrar a falha da pessoa, já não estou começando bem. Se num problema eu já quero ressaltar a discrepância que há em você, já não estou começando bem. O Senhor Jesus Cristo deixa bem enfatizado aqui no versículo de número 3, que eu preciso começar em mim, tirando a tábua dos meus olhos, tirando a lasca dos meus olhos, tirando a trave. Eu preciso então, numa resolução de conflito, começar com uma pergunta muito difícil. Eu preciso começar com uma disposição em responder algo que não é fácil. É a pergunta: como eu posso reconhecer minha parte nesse conflito? Temos que começar por aí. Se eu quero estar bem
dentro de casa, se eu quero estar bem no ambiente da igreja, se eu quero estar bem com as pessoas queridas ao meu redor, pode ser meu parceiro de trabalho, pode ser meu colega de escola, se eu quero estar bem, eu preciso resolver os conflitos e começar respondendo esta pergunta: o que me cabe nesse problema? Como eu posso olhar as minhas falhas que estão contribuindo para esse conflito? Geralmente nós não começamos assim. Ressaltamos a falha do outro, o erro do outro. O Senhor Jesus, no versículo 3, está dizendo que a resolução do conflito começa quando eu não olho para o outro, mas quando primeiramente eu olho para mim e reconheço qual é a minha parte nesse conflito. Que eu estou contribuindo para que, nós estejamos aqui nos arranhando, nós estejamos aqui num embate, numa luta, não é? Este é o último lugar que queremos examinar. Qual é a minha parte no conflito? Mas, de fato, então, é o lugar que nós devemos começar. O Senhor Jesus usa um exagero, né, a trave, para dizer que realmente nós podemos estar com uma visão míope, nós possamos estar cegos diante de um conflito. E aí, se nós não estamos vendo bem, porque nós estamos com uma trave, porque nós estamos com uma lasca, nós podemos ser hipócritas em tentar corrigir o outro. Esse é o problema, quando para resolver um conflito, eu já parto julgando o meu próximo. Porque se eu não olho para mim, eu posso estar cheio de erros, e esses erros podem ser de fato uma hipocrisia. Eu estou querendo consertar o meu próximo, quando eu mesmo estou cheio de necessidades de conserto. Por isso que o Senhor Jesus, ele usa no versículo 5, uma palavra que vem com uma exclamação: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Então o Senhor Jesus, ele quer que nós venhamos a nos analisar primeiro, porque se eu não me analisar, o que eu estou contribuindo para este conflito, eu posso de fato ter uma visão míope, uma visão errada. Minha mãe, eu levei ela sexta-feira para fazer uma cirurgia, passei o dia com ela. Passei cuidando ontem, sábado, o dia, e passei a metade de hoje. Depois que nós tivemos aqui a pregação e que nós fomos para as salas, eu deixei aqui a minha esposa, meus filhos, e fui para casa para cuidar da minha mãe. Minha mãe tem 77 anos, ela fez uma cirurgia da catarata. Fez a cirurgia no olho direito, e ela vai fazer daqui um tempo, se Deus permitir, no olho esquerdo. E o que é a catarata? A catarata é de fato, nós temos uma lente natural, né, que fica atrás da íris. A catarata é um embaçamento dessa lente natural. Você não consegue, com o tempo, ver de uma forma correta. Fica tudo parecendo uma nuvem, fica tudo meio que esbranquiçado. E se você não tratar a catarata, você realmente pode perder a visão. Eu estou entendendo aqui a fala de Jesus, mais ou menos, eu podia utilizar hoje de uma forma mais moderna, né? Olha, como você vai resolver um conflito se você tem catarata nos teus olhos? Se você está com uma visão embaçada, se você não consegue ver as coisas de uma forma tão nítida. O Senhor Jesus está falando isso, olha, você não tem como acertar na resolução do conflito se você não tirar a trave que está nos teus olhos, se você não tirar aí essa madeira, se você não tirar essa lasca. Então coloca isso, é o nosso primeiro ponto. Para resolver os conflitos, primeiro eu tenho que olhar para mim mesmo. Eu tenho que vasculhar o meu coração. Eu tenho que perceber no que eu estou contribuindo para essa dificuldade que eu estou enfrentando dentro de casa. Com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus pais, né? E aí eu coloquei 1.1, reconhecendo sua parte no conflito. Eu coloquei aqui alguns pensamentos sobre essa questão da trave nos olhos. Primeira coisa,
antes de falar com os outros sobre as falhas deles, precisamos certificar-nos de que reconhecemos os nossos. Quando você tem um problema com a sua esposa, quando você tem um problema com o seu marido, rapidamente você consegue reconhecer o que você está contribuindo para esse conflito com o cônjuge? Quando você está tendo um problema com um filho, ou quando você está tendo um problema com os seus pais, rapidamente você consegue compreender o que você está contribuindo para isso? O que o Senhor Jesus está dizendo é que eu preciso reconhecer, eu preciso identificar. Num conflito, não tem somente uma parte errada. As duas partes contribuem positivamente para a resolução, mas negativamente para que o conflito se torne cada vez mais conturbado. Segundo pensamento, nossos pecados são a primeira coisa que precisamos examinar e corrigir quando enfrentamos um conflito. Quando eu tenho um conflito com a Sidneia, eu quero consertar ela. Não estou pensando em consertar a mim mesmo. Quando eu tenho um conflito com meus filhos, eu quero que eles entrem no meu molde. Eu quero que eles entrem no meu padrão. Mas será que eu estou examinando o meu coração? Será que eu estou reconhecendo a minha falha? Então não é somente reconhecer, mas eu preciso tirar essa lasca. O que significa tirar essa lasca? Eu preciso não somente examinar, mas eu preciso corrigir essa falha. Isso é importante. Uma outra coisa também, nossos pecados são de nossa responsabilidade. Os nossos pecados estão sob o nosso controle. Muitas vezes eu quero corrigir o meu oponente, muitas vezes eu quero mostrar a falha do meu adversário, e eu quero consertar, eu quero corrigir, mas eu não me analiso, não corrijo, e muitas vezes eu não me responsabilizo pela minha parte. É fácil atacar, é fácil reconhecer, mas às vezes eu sou tão hipócrita que eu não reconheço, eu não corrijo e eu não me responsabilizo. Se eu ajo em ira diante do meu conflito, não me dou o compromisso de corrigir um pecado que está sobre o meu controle. Se eu falo palavras de alto calão, e às vezes eu não estou nem aí. Se às vezes eu fico amuado, se eu fecho a boca, se eu fico de mal, isso não pesa no meu coração. Se às vezes eu acuso as pessoas, começo a lembrar dos erros passados e aqueles trunfos que a gente guarda na manga e começa a vomitar tudo isso sobre a outra pessoa, não me pesa o coração. O Senhor Jesus diz: você tem que tirar a trave do seu olho. Você é responsável pela sua lasca. Você tem que ser responsável por reconhecer a sua falha, tratar a sua parte e se responsabilizar. Geralmente no conflitos, irmãos, mais maximizamos o erro dos outros e minimizamos o nosso. Então coloquei aí, não devemos corrigir os outros rapidamente. Isto fará com que não identifiquemos nossas falhas no conflito. A pessoa pode estar realmente errada. A pessoa pode estar de fato em falha. Mas eu não posso ser rápido. Eu não posso ser ágil em querer prontamente tratar aquilo na vida do outro, quando também eu contribuo para esse conflito. Eu tenho que ser rápido comigo mesmo. Eu tenho que ser urgente, tratando a minha falha primeiro.
Então o Senhor Jesus Cristo aqui, Ele coloca as coisas nas ordens. Primeiro você, depois então você vai ajudar o próximo. Não inverta isso. Querendo mudar o próximo, sem se importar com a sua responsabilidade, sem se importar com os seus pecados, sem se importar com as suas contribuições para esse conflito. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Se não examinarmos, podemos ter até uma atitude hipersensível, tornando-nos facilmente ofendidos por causa do comportamento dos outros. Eu choro, eu fico amuado no meu canto, fico mudo, fico muda. Por ser sensível, por achar que eu sou sempre a pessoa ofendida, por achar que eu sou sempre a vítima. Olha o que você está fazendo contra mim, olha o que você está falando para mim, olha como você está agindo. Às vezes eu maximizo tanto o que a pessoa está fazendo, porque eu não consigo enxergar as minhas próprias atitudes, na fala, nas ações. É a catarata, é a trave nos olhos. Se não nos examinarmos, então nós podemos ter essa atitude de hipersensibilidade, e isso não contribui para a resolução de nenhum conflito. Talvez tenhamos contribuído para o conflito com o nosso próprio comportamento pecaminoso. Eu penso que é isso que o Senhor Jesus está ressaltando. Você nem mensura, você nem sabe o peso que você está trazendo para esse conflito. Isso não pesa, isso não é perceptível, isso não é analisado, isso não é reconhecido, isso não é tratado. E aí, é claro, a resolução do conflito não acontece. 1.2. Modos corretos de identificar a trave nos olhos. Poucos de nós temos desenvolvido um hábito de identificar e reconhecer nossos erros, mas há uma forma útil para se começar a fazer isso. Pastor, eu não tenho a tendência de, num conflito, olhar primeiro para mim mesmo. Eu também não. Mas existem maneiras que nós podemos inverter isso. O que pode nos ajudar a olhar primeiro para nossos próprios erros, para a nossa própria tábua, para a nossa própria lasca? Primeiro, você pode pedir a Deus que o ajude a enxergar o seu próprio pecado. Olha só, Salmo 139, versículo 23 e 24, se você quiser abrir nessa passagem, você vai ver uma oração do salmista. Salmo 139, versículo 23, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Como você pode identificar a sua parte de contribuição no conflito, seus pecados, seus erros? Orar ao Senhor. Deus, ajuda-me. Estou tendo uma dificuldade com meu cônjuge, estou tendo uma dificuldade com meus filhos, estou tendo uma dificuldade nesse relacionamento. No que eu estou errando? No que eu estou contribuindo para que isso se torne o que eu estou aí vivenciando, o que eu estou experimentando? Eu sei que não é bom. Ore ao Senhor. O salmista aqui, ele diz, olha, sonda-me, ó Deus, é o Senhor que conhece o meu coração. Prova, é o Senhor que conhece os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau, me ajuda, me guie. Outra coisa que você pode fazer é estudar a Bíblia. Se você, por exemplo, é uma pessoa irada, a Bíblia fala muito sobre isso. Se você é uma pessoa que tem falha na comunicação, a Bíblia fala muito sobre isso.
Se você é uma pessoa que foge da resolução de conflitos, tem medo, tem temores, a Bíblia fala muito sobre isso. Se você tem pecados em seu coração, não há fonte melhor para investigar, para ajudar a tratar o pecado do seu coração, a não ser as Escrituras. Olha só o que o autor de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai falar. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, Hebreus 4:12, vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e olha só, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quer saber qual é a sua parte na contribuição dos problemas? Primeiro, ore a Deus. Segundo, estude a palavra de Deus. Ela vai ser um espelho para você. Você vai ver as nuances do seu coração, vai ver os detalhes da sua vida, por onde você está errando. Nós começamos domingo passado uma classe de casal. Qual o objetivo? Fortalecer seu casamento, é claro. Mas o que nós vamos apresentar ali? O padrão de Deus. E no padrão de Deus, nós vamos ser confrontados. No padrão de Deus, as nossas falhas serão ressaltadas. E uma vez então sabendo, eu tenho que agir. Como tratar aquela área. Como aprender a santificar aquele nicho, aquela parte, aquele compartimento da minha vida. Outra coisa, você pode contar com amigos, pessoas que espiritualmente são maduras para poder te ajudar. Então eu coloquei aqui, você pode pedir a um amigo espiritualmente maduro que o ajude a enxergar as suas falhas. Tem um texto aí, Provérbios 19, 20, que vai dizer assim, vai ser projetado aí, Provérbios 19, 20. Ouve o conselho e receba a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Se você ler o livro de Provérbios, você vai ver muitos versículos parecidos com esse, que a pessoa adquire sabedoria no meio de conselhos, que a pessoa tem uma boa direção entre os seus amigos, que tem maturidade, que tem o temor do Senhor no coração. Então, como é que eu faço, pastor, para começar a olhar para mim mesmo e conseguir identificar a minha trave, a minha tábua, a minha catarata que não contribui justamente para resolver os problemas? Ore a Deus, estude a palavra de Deus, em especial nestes temas que você consegue identificar a sua fraqueza, para poder então saber o que despojar, o que revestir, como ser transformado. E aí quando você souber o seu erro, a sua falha, você pode, para dar passos na resolução de conflitos, confessar os seus pecados. Realmente já está resolvendo o seu conflito, assumindo a sua parte. E olha só, meios aqui de você ter uma boa confissão, 7 passos de uma boa confissão. Uma vez que admitiu a si mesmo que tem errado, confesse a sua falha à pessoa que ofendeu e a maneira de reconhecer sua parte no conflito. Primeiro, fale com todos os envolvidos, inclua todos os interessados. Imagine que você ali dentro de casa, numa atitude de ira, seus filhos testemunham, seu cônjuge testemunha dos seus pecados. Inclusive são alvos do seu pecado. Você não precisa ou não pode pedir perdão somente ao cônjuge, tem que incluir os filhos também. Evite o ser, mas e talvez. Me perdoa, Gerson, mas se você tivesse agido de uma outra forma, eu não teria falado aquilo que eu falei para você.
esse mais joga a responsabilidade ali para o Gerson. Não é isso? Perdoa, Sidneia, mas se você não tivesse dito aquilo? Perdoa, pastor Norival, mas talvez, se nós não chegássemos naquela situação, eu não teria esbravejado com o Senhor. Então esse negócio do ser, talvez, mais é aquelas desculpinhas, e dizendo para o outro, você que está errado, né? Outra coisa, admita especificamente. Olha, Sidneia, levantei a voz para você naquele momento em que estávamos conversando sobre esse assunto no almoço tal. Quero te pedir perdão por aquela voz, né, que eu sei que eu exagerei, falei alto, te intimidei. Seja específico o dia, o momento, o que foi que você fez, né? Reconheça a dor causada. Às vezes você peca no meio das pessoas e aquilo dali envergonha. Traz vergonha para um filho. E o filho está sofrendo. Você causa dor numa pessoa. Aceite as consequências. Às vezes você tem que pagar. Às vezes você tem que dizer, olha, a partir de hoje eu não vou mais ligar para essa pessoa. A partir de hoje eu não vou mais falar com fulano, nem ciclano. Ontem eu olhei para o meu carro, lanterna esquerda, toda espatifada. E aí eu fiquei pensando, será que foi lá no estacionamento que eu levei minha mãe para fazer a cirurgia? Será que foi naquele local que eu fui com a Laura, né? Comecei a imaginar onde que apareceu o meu carro quebrado. Aí estaciono aqui perto do metrô Jabaquara para ir trabalhar. E cheguei quarta-feira e vi que tinha um cartão em cima do meu retrovisor. E o cartão todo molhado, porque choveu aquela quarta-feira, né? E embaixo estava assinado Laura. E eu sei que de vez em quando a Laura passa aí com a mãe, passeando e tal. Eu falei, a Laura deve ter deixado esse cartão. Joguei fora o cartão. Aí ontem que eu vi o carro quebrado, eu falei, era aquele cartão. Porque parece que realmente a pessoa fez uma manobra e ela acertou meu carro. Dá para perceber que foi uma ré, alguma coisa assim. Eu acho que a pessoa colocou ali o cartão, né? E eu olhei, tudo molhado e tal, assinado Laura, Laura danada. E aí descobri ontem que meu carro estava quebrado, um grande observador, né? Mas a pessoa se responsabilizou. A pessoa se responsabilizou. Eu poderia até ficar com raiva dela, sem saber quem era. Mas hoje meu coração já está em paz. Estou aqui com raiva de mim. Estou com raiva de mim. Mas a pessoa se responsabilizou. Quando você erra, você tem que se responsabilizar. Isso faz parte da resolução de qualquer conflito. Qualquer conflito. Mude o seu comportamento. É uma parte também. Se você está pedindo perdão, porque você não tratou o cônjuge de uma forma correta, não tratou o pai, a mãe de uma forma correta, não tratou um amigo de uma forma correta, você tem que mudar seu comportamento. Isso faz parte da resolução do conflito. Peça perdão. Provérbios 28:13 diz assim, quem cobre as suas transgressões jamais prospera, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você reconhece os seus pecados, se você confessa os seus pecados, se você deixa os seus pecados, você está contribuindo de uma forma maravilhosa para a resolução dos seus conflitos. Começa por você. Tudo bem? Deu para entender? Quando você resolveu agora a sua parte no conflito, tirou a lasca, agora você pode tirar o quê? O cisquinho no olho do seu irmão. Às vezes, quando você resolve a sua parte, aí que você está enxergando bem, aí você vai ver que lá não tinha cisco nenhum. O problema era com você.
Mas o ponto 2 e último aqui diz assim: ajude o outro a reconhecer a sua parte no conflito. Nossa confissão pode encorajar o outro a admitir a falha dele. Isso daí já ajuda na resolução do conflito. Quando eu admito diante do meu oponente, diante do meu adversário, a minha parte, isso já pode derreter o coração da pessoa. Ah, eu também tenho falha, pastor. Ah, eu também tenho falha, Wilson. Ah, também eu tenho falha, pai. Também contribuí. Mas, também ao falar das falhas do próximo, sua confissão pode até ser mal compreendido. Porque você acabou de confessar o seu pecado, agora você quer tirar o cisco, a outra pessoa pode pensar, olha, será que o que você está fazendo aí não é realmente um erro, uma forma de maquiar, significa aí que você está tendo uma farsa da sua parte? Você pode até ser mal compreendido, mas é necessário então que você queira tirar o cisco no olho do seu irmão. Olha só esses 3 versos que aparecem aí na sua apostila. Primeiro Gálatas 6:1, depois Mateus 18:15 e depois Tiago 5:20. Você que está aí com a sua apostila aberta aí no IBVN News, o texto está aí com você. Gostaria que você pudesse ler. Da onde você está? Uma pessoa, fique de pé, leia bem alto, Gálatas 6:1. Uma segunda pessoa, Mateus 18:15. E uma terceira pessoa, Tiago 5:20. Muito que bem. Se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura e guarda-te para não sejas também tentado. Obrigado, Berto. Então está dizendo aí, são versículos que dizem da importância de nós tirarmos o cisco do olho do irmão. Se você está vendo alguém que tem alguma falha, alguma falta, você que é espiritual, maduro, está corrigindo as suas falhas, corrige com espírito de brandura. E guarde para que também você não seja tentado. Mateus 18:15. Quem quiser ler, por gentileza, está também projetado aí, de onde você está, leia bem alto, bem forte. Arguilo. Obrigado, Jarbas. Também é um versículo que fala que nós devemos tirar o cisco. Se você está vendo aí uma pessoa que está pecando, vai lá, fale com ele, fale com ela. Se te ouvir, você ganhou. Ganhou aquele coração, ganhou aquela vida. Por fim, Tiago 5:20, quem pode ler? Saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Obrigado, Daniel. Tiago 5:20, mais um versículo que fala da importância de tirar o cisco. Então vamos aqui colocar aspectos negativos e aspectos positivos. Aspectos negativos de quando você confrontar uma pessoa. Primeiro, a presunção. Não é? Eu vou ler aqui, aquele que estiver animado para ir e mostrar os erros dos outros, provavelmente não é a pessoa certa para a tarefa. Presunção é um sinal de imaturidade emocional e espiritual e que inibe a nossa habilidade de ajudar. Às vezes, como pastor, chega uma pessoa, bom de briga. Pastor, tem uma pessoa que está falhando. Vamos lá conversar com essa pessoa? Vamos lá? Estou pronto para ir com o senhor. Quando você vê uma pessoa com muita projeção, ela quer resolver, às vezes é uma questão muito emocional. Meus irmãos, a segunda frase diz assim: as melhores pessoas a trazerem correção são aquelas que preferem não falar com os outros a respeito de seus pecados, mas fazem isso em obediência a Deus por causa que tem preocupação com aquela pessoa. Eu, como pastor, vou te dizer, às vezes resolver algumas situações, eu suo. Ter que conversar com aquela pessoa, marcar um horário, tratar aquele problema daquela pessoa, não é fácil. Mas se eu tenho amor por aquela pessoa, e meu papel de pastor, que é cuidar desta pessoa,
eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá, eu tenho que falar. Mas se você vê uma pessoa que tem um prazer de ir lá e enfiar o cajado, a gente tem que ter esse cuidado. Então, um aspecto negativo na confrontação é a presunção. É aquela ideia, né, de, deixa comigo, pastor, essa pessoa está falhando, deixa que eu vou com os 2 pés no peito dela. Né? O outro aspecto é a má interpretação de Mateus 7,1. Não julgueis para que não sejais julgado. Pastor, como eu vou tratar um conflito se eu começar a falar com a pessoa do seu cisco, dos seus erros? Eu não estou julgando. Nós devemos lembrar que Mateus 7 está dentro da grande pregação, conhecido Sermão do Monte, e Jesus está tratando ali uma ética de vida cristã, e está indo contra justamente os religiosos de sua época, em especial os escribas e fariseus, que eram muitos críticos, uma crítica ferrenha, mas que ao mesmo tempo não vivia aquilo que tanto que exigia, aquilo tanto que criticava. Então, o que o Senhor Jesus está colocando aqui é cuidado com a crítica ferrenha, cuidado com a crítica que não traz resolução de problema, cuidado com a crítica que, em vez de você ganhar a pessoa, você expele mais a pessoa. Mas o Senhor Jesus não está justamente proibindo o discernimento. O Senhor Jesus não está proibindo a nossa ação em prol de alguém, porque senão ele não falava os versículos seguintes, que nós devemos tirar a nossa trave e depois ir e tirar o cisco no olho do irmão. Então, cuidado com essa má interpretação. Eu não posso julgar, eu não posso ajudar, eu não posso confrontar. Pode e deve. Pode e deve. Dentro dos seus relacionamentos, é um ato de amor quando você se preocupa com alguém que está falhando, que está pecando, que está se desviando, e você quer tratar essa pessoa para trazer, para dar sanidade, para dar santidade. Outra coisa também, cuidado com autocomiseração ou falsa humildade. Quem sou eu para falar a alguém o que deve fazer? Quem sou eu, pastor, para falar com essa pessoa? Não é? Enquanto não temos o direito de forçar a opinião sobre outra pessoa, às vezes realmente nós não podemos forçar a opinião sobre a outra pessoa, mas nós temos a responsabilidade de encorajar os irmãos para que essas pessoas sejam fiéis aos mandamentos de Deus. Eu preciso encorajar minha esposa, eu preciso encorajar os meus filhos, eu preciso ser encorajado pela minha família, e assim a igreja, para que nós possamos refletir o Evangelho. O pastor Norival pregou hoje de manhã que nós devemos viver de modo digno do Evangelho. Unicamente, exclusivamente, ele colocou ali uma dignidade, ou seja, eu preciso ser confrontado quando eu estou saindo fora de um padrão que glorifica a Deus. Nos relacionamentos, é amoroso quando nós estamos de fato auxiliando alguém. Por isso vem uma frase bem aí embaixo: nada é tão cruel quanto a bondade que permite e entrega o outro ao pecado. Às vezes a gente quer ser bondoso com a pessoa, mas essa bondade, na realidade, ela é uma crueldade. Nada é tão cruel quanto a bondade que permite que uma pessoa esteja caminhando em um caminho de morte. Você quer ser bondoso? Não sei como falar, pastor, eu não sei como confrontar, eu não sei como chegar nesse irmão. Deixa, vamos orar só, não é? Essa é uma bondade cruel. Por outro lado, nada pode ser mais compassivo do que uma repreensão. Nada demonstra mais compaixão do que uma repreensão severa que chama um irmão de volta do caminho do pecado. Dá para lembrar aí de Tiago 5,20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecado.
Não existe compaixão maior do que, muitas vezes, nós repreender de uma forma severa alguém que está no caminho tortuoso. São paradoxos, cheio de verdades. Aspecto positivo na confrontação. Vamos olhar aí para Gálatas 6:1, que nós acabamos de ler, né? Gálatas 6:1. Olha só, está projetado aí. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige com espírito de brandura e guarda-te para que também não seja tentado. A palavra aí, surpreendido no pecado, significa uma pessoa apanhada, uma pessoa descoberta, uma pessoa que está presa. Presa. Quando uma esposa descobre o marido que cometeu adultério, vai descobrir um marido que está preso ao pecado. Quando pais descobrem que aquele filho, aquela filha, está olhando ali, através do celular, através do computador, coisas imorais, está percebendo ali que aquele filho, aquela filha, está preso, está amarrado no pecado. É isso que esse versículo está dizendo. Se você encontra alguém que foi surpreendido no pecado, ou seja, apanhado, descoberto, preso, a pessoa precisa de ajuda. A pessoa precisa se libertar. E você está ali justamente como um ser espiritual para ajudar esta pessoa. Por isso que você tem que tirar o cisco. Também vai dizer aí nesse versículo, corrijo, é aí na sua apostila 2.2.2. A palavra corrijo tem o sentido de consertar, reparar, equipar ou completar. Cada uma dessas atitudes visa tornar alguém novamente útil. Quando você está ajudando alguém, quando você está confrontando alguém no cotidiano da sua casa, no âmbito do serviço, no âmbito da escola, você está corrigindo esta pessoa, na realidade você está consertando esta pessoa, tornando-a novamente útil para o Senhor. Mateus 18:15 vai dizer, olha só, fala que pode ser o único meio de você resgatar uma pessoa e restaurar um relacionamento, se você for arguir esta pessoa, se você for confrontar esta pessoa. Então Mateus 18:15 diz, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. É dessa forma que você pode ganhar. Você vai ganhar o seu irmão se você for lá e tirar o cisco. Esse é o aspecto positivo da confrontação. Você vai ganhar uma pessoa. Se a pessoa se inclinar para Deus, se a pessoa perceber o seu erro, vai te agradecer. E por fim, Tiago 5:20 vai dizer que pode ser o único meio de você salvar uma pessoa, realmente se você se interessar por ela. Você pode converter o pecador do seu caminho errado e salvar da morte a alma e cobrir multidão de pecados. Por que você não falou? Porque eu não posso julgar. Por que você falou? Quem sou eu para falar? Você pode livrar uma pessoa do seu caminho. Concluindo aqui, 2.3, quando devo tirar o cisco? Em 2 momentos, quando alguém tem algo contra você. Às vezes, uma pessoa tem algo contra você, você pensa que não, você acha que não, você conclui que não, mas se uma pessoa tem algo contra você, a palavra de Deus diz que você tem que ir e tratar com essa pessoa. Nós temos esse texto em Mateus 5, 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. Está aí também na sua apostila. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Quando eu devo tirar o cisco? Quando alguém tem algo contra você.
Quando você trazer a sua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faz a tua oferta. Então dentro de um relacionamento que tem conflito, mesmo que você ache que você não está contribuindo de uma forma negativa para esse conflito, mas a outra pessoa está te acusando, você tem que atender. Você tem que considerar. Quando alguém tem algo contra você, Deus quer que você dê um passo em busca de paz. Mesmo se você acredita que não tenha feito nada de errado. Ou seja, mesmo se você acha que a reclamação é inválida. É inválida. Então lembre-se disso. Quando eu tenho que tirar o cisco do olho do meu irmão, quando ele está me acusando também. Olha, acho que eu não falei aquilo com intenção, ou eu não fiz aquilo para te magoar, mas se você está colocando, eu quero te ouvir. Eu preciso acertar alguma coisa com você? Quando alguém tem algo contra você, 2.3.8, quando alguém tem pecado contra você. Restaurar pessoas é mais importante do que simplesmente confrontá-las com o seu pecado. E aí eu coloquei algumas coisas aqui para nós pensarmos. Olha, eu preciso ir tirar o cisco do olho do meu irmão quando um conflito danifica meu relacionamento com alguém. Por exemplo, reincidência. Às vezes está ali, morando debaixo de um mesmo teto com o seu cônjuge. Tem reincidências. Domingo passado foi o casamento do meu sobrinho. E eu tive a oportunidade de pregar nesse casamento. E eu falei, vocês estão iniciando uma vida agora. Foi 6 anos de namoro e noivado. E eu falei, 6 anos de namoro e noivado, vocês pensam que se conhecem. Agora vocês vão viver debaixo do mesmo teto. Tem algumas coisas que vão ser reincidências. Quando você deve tirar o cisco do olho do seu irmão? Às vezes, quando essas reincidências danificam o relacionamento. Pastor, eu já relevei tanto, mas agora eu não posso relevar mais. Agora eu não posso fingir mais que aquilo não existe. Porque a reincidência está acontecendo. Então, está na hora de tirar o cisco. Outro momento, é preciso ir quando o conflito está machucando outros. Às vezes você vê ali na liderança que você tem na igreja, às vezes você está vendo ali entre os primos, às vezes você está vendo ali entre os vizinhos, atitudes que estão danificando os relacionamentos, ações que estão machucando outros. O texto de Coríntios diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Tem que ir lá tirar o cisco. O outro momento é quando o conflito está machucando até o ofensor. Até o ofensor. Essa pessoa dentro de casa dá tanto trabalho, mas o seu alcoolismo está destruindo a própria pessoa. Quando o próprio ofensor está sendo danificado, você tem que tirar o cisco. Na minha família, tem alguém que luta contra as drogas. Traz conflitos para toda a família. Mas a pessoa também está morrendo com esse vício. Você tem que ir lá tirar o cisco. Confrontar essa pessoa. Eu preciso ir quando o conflito está desonrando a Deus de modo significativo. Olha só aqui no nosso ensaio do louvor, uma explosão de ira. E a gente vai adorar a Deus daqui a pouco. É o momento de eu ir tirar o cisco. Aquela atitude está honrando a Deus de uma forma significativa. Então, não é somente quando a pessoa me acusa, mesmo que eu acho que aquela acusação é inválida, mas eu preciso me dispor aí àquela pessoa, ouvir e considerar. O Senhor Jesus está dizendo, olha, deixa aí a sua oferta, se você entende que alguém tem alguma coisa contra você. Então, não é só nos momentos, mesmo que eu acho que aquilo dali é uma acusação inválida, Deus quer que eu vá lá e resolva. Mas também,
Quando realmente tem um pecado contra mim, Deus quer que eu vou lá e resolva. Ajude a tirar o cisco. E, se possível, tente resolver pessoalmente, face a face. Teve uma vez que eu estava com uma dificuldade com um irmão aqui da igreja. Ele estava saindo. Ele estava acusando uma pessoa da igreja de um determinado pecado. E eu saí com essa pessoa que ele acusou e fui confrontar esse irmão. Falei, fulano de tal está dizendo isso, isso, isso contra você. E eu estou aqui hoje à noite me reunindo com você porque eu quero saber de você se isso é verdade ou não. E ali conversamos por longas horas. E aí eu já estava desconfiado que era uma acusação infundada. Eu fui conversar com essa pessoa que estava acusando o irmão. E aí ele se rebelou junto com a sua família, e naquele tempo o Facebook era algo que era muito em voga. Eles começaram a digitar no Facebook e falar mal de mim no Facebook. Eu olhei, comecei a falar mal no Facebook. E a pessoa batia de lá, eu rebatia de cá, batia de lá, batia de cá. Não passou 1 minuto, um pastor ligou para mim. Falou, Wilson, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Irmãos, a ficha caiu. Não é aqui, não é desse jeito, não é dessa forma. Pedi obrigado, tirei tudo que eu coloquei lá, parei. Hoje nem Facebook eu não quero mais, não tenho, fechei minha conta. Face a face, conversar face a face. Às vezes a gente utiliza o WhatsApp, a gente utiliza e-mail, às vezes a gente até liga. Mas o melhor é face a face. Tem um conflito, pare de falar com os outros desse conflito. Pare de dar indiretas, pare de mandar recadinhos. Vai lá falar com a pessoa, face a face. Resolva isso. Eu coloquei aqui, por mais cômodo que seja falar o que desejamos, com uma mensagem de texto, um e-mail, um recado, uma ligação telefônica, uma conversa cara a cara, ainda a melhor maneira de resolver conflito, porque ambas as pessoas podem ver expressões faciais, ler a linguagem corporal, ouvir as palavras. Você pode transmitir a sua mensagem completamente e terá a chance de deixar claro qualquer desentendimento. Tenha coragem, converse cara a cara. Fale. Né? 2.4. Reconheça seus limites. As Escrituras raramente usam palavras que traduzimos como confrontar para descrever o processo de falar com o outro sobre as suas falhas. Resolver conflito não é acusar, não é falar sobre falhas. Resolver conflitos é chamar a pessoa para ministrar na vida dela. Utilizamos palavras como confessar, ensinar, instruir, mostrar, encorajar, corrigir, avisar. Poucas vezes confrontar. Outra coisa também, e aí estamos na última página, quando você tentar mostrar a alguém as falhas dela, há limites para o que você deseja alcançar. Você pode falar de preocupações, você pode sugerir soluções, você pode encorajar pensamentos razoáveis e orar pela pessoa, mas somente Deus pode fazer a transformação. Entenda isso. Na resolução de conflito, você pode contribuir falando, chamando, abraçando, orando, instruindo, ensinando, mas você não muda ninguém. Somente Deus pode mudar.
Tem uma passagem aqui de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 e 26, que diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente. E diz, eu gosto muito dessa primeira frase, olha só, disciplinando com mansidão os que se opõem, no quê? Na expectativa de que Deus faça uma obra, não você. Na expectativa de que Deus lhe conceda não somente arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, quando vamos oferecer a nossa correção a outros, nossa tarefa deve ser a gentileza, instruir com gentileza. Mas a tarefa de Deus, e somente de Deus, é mudar a outra pessoa.